depois assumiu definitivamente a partir de 2010 e está até hoje. Também foi presidente do sindicato lá de Minas Gerais, o Minas Petro, e onde teve 3 mandatos, de 97 a 2007. E exatamente no período onde ele estruturou o sindicato, que é a potência que é hoje, né, o maior sindicato do país, mais bem estruturado, né, que tem bem instalado. E é ainda diretor da Confederação Nacional do Comércio, da CNC, e membro da Comissão Latino-Americana de Empresários de Combustíveis, né, a CLAEC. E tem uma folha aí de serviços prestados para revenda, né, que todos nós temos que agradecê-lo. O objetivo hoje, né, sendo bem direto, para a gente já passar a palavra para o Paulo, a gente recebeu aí algumas sugestões, inclusive do Idário, né, o Idário preocupado com essas mudanças que estão sendo propostas, né? É um momento onde a gente tem maior número de propostas de mudanças no nosso segmento, que influenciam a nossa atividade, e o tema é muito relevante, muito importante para todos nós, né? Então, vou passar a palavra para o Paulo já, que se dispôs, nos atendeu prontamente, e hoje, com a facilidade da tecnologia, né, fica mais fácil, ele não precisa se deslocar, perder um tempo, né, viajando o dia todo, perdendo aí, às vezes, 2 dias para vir passar aqui 1 hora com a gente, né? Então, agradecendo, viu, Paulo, já pela sua sempre disponibilidade e vamos usufruir aqui do seu conhecimento, das informações que você tem para nos atualizar. Importante só lembrar que nós temos também, está sendo transmitido ao vivo, né, para a revenda aí do interior, né, a gente divulgou aí o link, e vai ficar gravado também toda essa reunião, né, para que a gente possa depois deixar salvo no YouTube, para que as pessoas possam consultar. E também, após a participação do Paulo, no sentido da explanação, nós vamos abrir para perguntas, né? Então, vai ter, vocês vão poder participar, né, da mesma forma como se estivesse presencial, né, essa facilidade que a gente tem aqui hoje, para que possa haver interação e maior esclarecimento de dúvidas aí. Então, sem mais delongas, vamos passar para o Paulo aqui, viu, Paulo? Fique à vontade, a palavra é sua. Já começou. Ô, Márcio, boa tarde para você. Eu quero agradecer o convite, né? Fiquei honrado aí com o convite para falar com meus colegas revendedores aí do estado de Goiás. Dizem que o goiano é o mais parecido com o mineiro, né? Então, estamos falando a mesma língua aqui, inclusive com o sotaque mineiro. Mas muito obrigado pelo convite, é um prazer, né, participar desse encontro com vocês. O Márcio pediu que eu abordasse, né, os assuntos mais urgentes da revenda. De julho para cá, nós tivemos aí uma audiência pública da ANP, onde a ANP colocou algumas propostas de mudança do nosso setor. Depois, no mês de agosto, nós tivemos a medida provisória 1063, e mais para o final de agosto, acho que no dia 16 de agosto, nós tivemos a última medida provisória do presidente Bolsonaro, que foi a 1069. Logo após a medida provisória, o Bolsonaro também soltou um decreto, né, tentando acelerar esse processo. Então, algumas coisas dessa medida provisória, elas já eram consensuadas dentro da Fé Combustíveis, né? A tutela de uso da marca pela ANP, a maioria do Conselho da Fé Combustíveis, nós tivemos uma votação em setembro do ano passado, do ano retrasado, né, em Porto Alegre, e ficou definido que nós entendemos que não é papel da ANP fiscalizar posto de gasolina para checar a fidelidade, se ele está cumprindo aquela fidelidade contratual que ele tem com as companhias. Então, eu acho que a ANP tem coisas mais importantes para fazer, né? Inclusive qualidade de combustível, quantidade de combustível, a questão das bombas fraudadas e todo o abastecimento nacional, né, o etanol. Então, assim, eu acho que a ANP tem muitas atribuições importantes para o consumidor e não é papel da ANP fiscalizar a fidelidade de uso da marca, né, pelos revendedores. Então, isso aí já é um consenso, é um assunto que já está pacificado dentro da federação. O segundo assunto, que também causou muita discussão, muita negociação com os governos, com as secretarias de Fazenda, com o FAS. Semana passada mesmo eu participei de uma reunião com os vice-governadores dos estados brasileiros e os secretários de Fazenda, né, a respeito de ICMS
mas também foi abordada a questão da venda direta do etanol da usina. Então, esse também é um assunto pacificado dentro da Fé Combustíveis. Nós entendemos que é bom, não há nenhum problema o revendedor comprar direto da usina, principalmente naqueles estados que são grandes produtores de etanol. Eu acho que isso vai funcionar muito bem aqui no Centro-Oeste, em São Paulo, que é o maior estado produtor brasileiro hoje de etanol, mais de 50% do etanol é produzido em São Paulo, e alguns estados do Nordeste, né, aqueles estados ali que têm usinas de etanol. De Sergipe ali para cima, né, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, até o Rio Grande do Norte, tem muitas usinas de etanol. Então, a venda de etanol direto da usina para o posto, eu acho que ela é interessante, pode ser competitivo, né, eles podem conseguir um preço melhor, né, a revenda. A única preocupação da Fé Combustíveis é com o recolhimento dos impostos, né, os revendedores honestos, os revendedores que cumprem, né, seus contratos, aqueles revendedores que recolhem todos os impostos, sabem que é impossível nós competirmos com quem não paga imposto, né? O etanol, apesar de custar mais barato que a gasolina, tem uma carga tributária também que não é baixa, né? Você recolhe lá 13 centavos de PIS/COFINS, né, da usina, das companhias, né, 12 centavos da usina, então só aí são 20 centavos de PIS/COFINS, e mais o ICMS de cada estado. Então, nós entendemos que é uma carga tributária também expressiva, e foi o alerta que nós fizemos, tanto para a INP quanto para o secretário de Fazenda, para o pessoal do CONFAZ, né, onde reúne todas as secretarias estaduais de Fazenda, e eles também estão preocupados, e parece que só falta mesmo agora a INP autorizar isso, viabilizar isso, né, a compra. Quer dizer, já está autorizado o posto a comprar da usina, tem que autorizar também, né, a gente efetuar essa compra de fato, e com a regulamentação da própria INP. E o CONFAZ, parece que o que está atrasando um pouquinho aí seria o sistema de fiscalização que o CONFAZ tem que fazer para você poder recolher os impostos. Então, a nossa preocupação mesmo é só com o recolhimento de impostos. Aqueles estados que não são produtores de etanol, é claro, vão ter mais dificuldade. Eu citaria aqui o Sul, né, o Rio Grande do Sul tem, não, acho que nem tem usina de etanol. Lá, inclusive, o etanol tem um preço muito próximo ao preço da gasolina, porque vem distância, um frete muito caro. Parece que lá no norte também, no Acre, em alguns estados lá, o etanol chega a ser, né, o mesmo preço da gasolina, exatamente por causa da logística que representa isso. Mas também esse é um assunto pacificado. Então, tutela de uso da marca pela ANP, nós entendemos que né, nós não aprovamos isso, né, não vai acontecer mais, a ANP vai regulamentar isso. A venda direta de etanol também a gente concorda. E, por último, dentro da medida provisória do Bolsonaro, o presidente, nós percebemos, né, Márcio, que o presidente está muito ansioso com relação a preço de combustível. Ele acha que, por isso é que ele tem feito uma pressão enorme aí nos governos estaduais para regulamentar o ICMS. A federação já trabalha aí há pelo menos uns 15 anos na reforma tributária, que até hoje não aconteceu nenhuma reforma tributária nesse país nos últimos 15 anos. Nós entendemos que o ICMS é mais difícil ainda do que uma reforma tributária de impostos federais, por exemplo, porque o ICMS nós temos 27 estados brasileiros com muitas alíquotas diferentes. Mas o governo, nesse momento, está fixando só no PMPF, né, que é o preço médio ponderado final, é aquele preço que o consumidor, que é calculado, né, a alíquota de cada estado em cima de um preço médio de venda no estado. Dentro da medida provisória 1069, surgiram lá 73 emendas. E uma das... nós colocamos lá 2 emendas através dos nossos deputados, né? Uma emenda sugerida pela Fé Combustíveis foi da monofasia do ICMS. Então, a gente entende que, se conseguir chegar a um acordo, nós não damos palpite qual seria a melhor alíquota. Não precisa ser a mais baixa, também não precisa ser a mais alta. O ideal é que fosse uma alíquota média. Mas o ideal é que seja uma única alíquota. Então, nós temos ainda muito contrabando nas fronteiras, né, daquele estado que tem uma alíquota menor em direção ao estado que tem alíquota maior.
Tem muito artifício aí para sonegar imposto, e nós temos os números aqui da Fundação Getúlio Vargas que mostram que o Brasil perde por ano em torno de 14 bilhões de reais só em sonegação fiscal. Não só no etanol, como também, né, nos outros combustíveis, gasolina e diesel, mas principalmente no etanol com relação àquelas distribuidoras barriga de aluguel. Então, a monofasia do ICMS seria um passo importantíssimo para que nós conseguíssemos acabar com uma grande sonegação fiscal que existe e essas diferenças de preço nas fronteiras, né? Hoje os caminhões conseguem ter um tanque de combustível, né, de 1.000 litros, 2.000 litros, tanques adicionais, quer dizer, um caminhão é capaz de sair da indústria em São Paulo e até em Recife e voltar sem abastecer óleo diesel, por exemplo. Então, a gente acha que essa diversificação de alíquotas ela prejudica muito todo mundo, tanto os estados brasileiros, que perdem imposto, quanto nós, revendedores, que também temos que trabalhar em cima disso, né? Mas a monofasia é uma defesa que a federação faz hoje. Acho difícil os estados aprovarem isso de imediato, né? Participei, como eu falei semana passada, de uma reunião do CONFAS com os vice-governadores e secretário de Fazenda, e a ideia do governo de congelar o PMPF dos últimos 2 anos, eu acho, sinceramente, que não deve passar, não deve ser aprovada. Talvez eles conseguissem aprovar, congelar o PMPF dos últimos 12 meses, fazer uma média dos últimos 12 meses e congelar por um determinado período, né? Isso acho que aumentaria previsibilidade, desculpa, e nós então não teríamos aquele aumento de 15 em 15 dias toda vez que publica o ato COTEP. Então, a defesa que a gente faz é essa, e acho que é uma coisa de difícil aprovação. Foi para o Senado agora, e o Senado, os governos estaduais têm muito mais intimidade, né, com os senadores do que com os deputados. Então, vamos ver o que vai acontecer agora no Senado. Dentro da medida provisória 1069, né, uma das emendas prevê a revogação de uma lei do ano 2000 que proíbe o self-service. Então, essa é uma emenda do deputado lá de São Paulo, Kim Kataguiri, mas ele já está sofrendo uma pressão enorme das duas federações de frentistas. Ele até mudou a emenda dele há umas 2 semanas atrás e colocou que ela entraria, caso fosse aprovada, que ela entraria em vigor daqui a 5 anos. Mas eu acho que já é um passo também, é uma outra discussão que nós temos, né? Será que o self-service é bom para o revendedor? Será que não é? A minha preocupação é só com a operação direta, né, das companhias distribuidoras, porque hoje elas não operam na ponta, no varejo. Eu acho que a principal dificuldade das companhias é exatamente o fato de ter que contratar frentistas, gerentes e tudo mais. Então, como no Brasil é proibido o self-service, elas perderam um pouco a vontade de trabalhar no varejo em função disso. Se o self-service for aprovado, acredito que as companhias também vão tentar usar toda a influência delas para aprovar uma outra emenda que está lá, que é a permissão das distribuidoras operarem no varejo. Essa medida eu acho que ela é ruim para nós, mas eu acho que temos que trabalhar nisso e tem que pensar que o mercado, né, mais dia, menos dia, né, o mercado anda para frente e isso vai acontecer. Bom, senhores, eu falei um pouco aqui da medida 1069, né? Ela depende ainda de aprovação do Congresso Nacional. Ela tem 73 emendas, nós estamos trabalhando em algumas que são interessantes para o setor, principalmente a carga tributária, né? A monofasia do ICMS. E então, acredito que a gente ainda vai ter um bom período de discussões pela frente. E, por último, eu queria fazer um alerta a todo mundo com relação aos contratos com as companhias de petróleo. Quer dizer, a ANP deve regulamentar agora, nos próximos dias, né, uma das intenções da medida provisória, que é autorizar o delivery de combustível, que é autorizar o posto multimarcas, né, aquela ideia de botar 2 bombas bandeira branca embaixo de uma cobertura que ostenta uma outra marca. Nós temos conversado com todos os players do mercado e todos os PROCONs nacionais, eles têm uma associação que reúne mais de 900 PROCONs do Brasil,
todos eles são contrários a essa medida, né, porque eles entendem que isso pode, para aqueles empresários que não são idôneos, isso pode facilitar para o posto enganar o consumidor, né? Então, ainda é um assunto em discussão. Mesmo assim, tem muita gente trabalhando a favor disso, mas com relação a você colocar as duas bombas, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o departamento jurídico do seu sindicato, sentar com advogados, né, com os advogados do sindicato e discutir o seu contrato e como é que você poderia fazer isso, porque certamente que o seu contrato não permite isso, e eu acho que também não vai permitir. Eu acho que dificilmente as companhias vão concordar. Mas o alerta que eu faço hoje são aqueles revendedores que ostentam uma marca comercial e estão com o contrato, por exemplo, no final, ou que o contrato já acabou. Eu mesmo operei durante alguns anos um dos meus postos, na época tinha a bandeira Ali, né? E apesar do meu contrato com a Ali estar vencido, eu fiz uma boa negociação com a Ali, ela reduziu o meu preço, me deu um preço mais competitivo e eu mantive a bandeira da Ali lá por mais alguns anos, né? Porque era interessante. Mas então eu acho que é importante o revendedor procurar o sindicato, conversar com o advogado, porque o meu contrato, por exemplo, nesse caso que eu citei, ele diz o seguinte, que o contrato acabou, eu cumpri todas as obrigações contratuais, mas o fato de estar ostentando a marca da Ali me impedia de comprar de outra companhia, né? A Ali fala assim, enquanto você mantiver a imagem da nossa distribuidora, você só pode comprar da nossa distribuidora. O Código de Defesa do Consumidor também prevê isso. Então, eu acho que é um detalhe que o revendedor tem que prestar atenção, caso ele queira, né, fim do seu contrato, terminando o seu contrato, você cumpriu tudo, é mais fácil você virar bandeira branca. Mas caso você queira ostentar uma marca, eu acho que aí o melhor vai ser você negociar com a sua companhia e ver se é possível você ter lá duas bombas, né? Uma de gasolina, uma de etanol, bandeira branca, ou talvez fora da cobertura, num outro espaço dentro do posto. Mas eu acho que isso é importante que vocês tomem cuidado para que não haja depois algum processo aí, tanto de PROCON quanto da sua própria companhia. Em suma, Márcio, sintetizando, eu acho que eram estas, né, as informações que nós discutimos aqui antes, hoje, né? E se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou estar aqui acompanhando o seu evento aí, estou às ordens. Tá. Muito obrigado, Paulo. Eu acho que, a princípio, deu uma explanação geral, né, para ter uma ideia do que está acontecendo, mas eu quero abrir a palavra, né, na verdade, para que as pessoas possam participar, fazendo alguma colocação, alguma observação, alguma dúvida, né? Então, o Leonardo está aí já com o microfone. Fazer alguma pergunta, pode fazer pelo microfone, tá? O Gustavo, da Rede Xodó. Tudo bem, Paulo? Boa tarde, tudo bem? Eu tenho uma dúvida com relação ao posicionamento da Fé Combustíveis sobre o self-service, porque a gente hoje já enfrenta concorrência de distribuidoras que operam postos, mas de forma não muito clara. A gente enfrenta a concorrência, acho talvez até pior do que uma distribuidora que faça parte da Plural, que tem liminares e atuam de forma, vamos dizer, atuam no mercado de forma distorcida. Então, e o ônus da operação com atendimento acaba ficando totalmente para o revendedor ali que opera de forma correta. E essa possibilidade de você reduzir de forma significativa o custo de operação desses postos, eu acho que existem até algumas unidades onde, por trabalhar com um volume talvez mais baixo também, o peso da mão de obra acaba ficando ainda mais pesado. Não seria um contrassenso a gente continuar com essa ideia de que a gente tem que bater contra o autoatendimento, com medo de ter alguma operação da Ipiranga, da Raizen ou da BR Distribuidora?
Leonardo, você tem razão. Veja bem, num mercado muito competitivo, eu sou revendedor em Belo Horizonte. Então, eu vou dar um exemplo para vocês hoje. Aqui em Belo Horizonte, eu estou trabalhando com 4% de margem bruta. Belo Horizonte está uma guerra impressionante. Eu tenho um posto de gasolina numa cidadezinha também aqui na área, na região metropolitana, chama Sabará, não sei se vocês conhecem, né? Uma cidade histórica. Sabará tem 4 postos de gasolina, 2 quebraram, fecharam. E 2 estão funcionando, né? E o meu posto. Então, assim, a situação aqui está muito ruim. A gente trabalhando com 4% de margem bruta. O que acontece? Hoje eu paguei uma fatura desse posto meu. Hoje eu paguei o INSS, né? R$ 10.000 só o INSS. Então, é claro que os encargos trabalhistas, com todos os desdobramentos, né? 13º, férias, tudo que a gente tem que pagar, hoje ele está aqui, no meu caso, 50% da minha despesa, né? Então, acredito que, no caso do self-service, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: se fosse possível eu colocar a bomba de autoatendimento, eu não teria essa despesa, teria uma margem melhor. Veja bem, eu concordo com isso. Claro que nós vamos acabar com 90% dessa despesa aí da equipe, né, de trabalho, dos encargos e tudo mais. Mas a nossa reflexão hoje, bom, primeiro ponto que a Fé Combustíveis ainda não tomou nenhuma decisão sobre esse assunto, tá? Então, esse assunto ainda, dentro do Conselho da Federação, ainda não existe um consenso, né? Não vamos colocar o seguinte: tem uma metade de presidente de sindicato que acha que é interessante, que chegou a hora, e tem uma metade que ainda está em dúvida, e tem algumas informações que eles passam lá para a gente, que eles entendem que talvez não seja interessante, né? Mas a primeira coisa que eu penso no meu negócio aqui como revendedor, eu penso o seguinte: primeiro, se tiver self-service aqui na minha cidade, todos os postos colocarem sistema self-service, todos nós vamos ficar iguais, né, no mesmo nível de competição. Se eu perder 50% da despesa, né, então o restante, os outros 50%, por exemplo, eu acho que não vai virar margem. Por quê? Porque a competição no nosso setor é tão grande que alguém vai baixar o preço e eu vou baixar o preço também para competir com esse cara. Então, eu acho que todo mundo vai espremer sua margem ali para competir nesse mercado. Então, é a primeira preocupação. A segunda preocupação é que nós fizemos uma pesquisa, que pelo menos aqui no nosso estado de Minas Gerais, nós fizemos uma pesquisa e com relação ao tamanho dos postos, qual que é a área de terreno que você tem e como que você vai implantar o sistema self-service no seu negócio. Essa pesquisa mostrou para a gente que mais de 70% dos postos têm terrenos em torno de 1.000 metros quadrados. Geralmente é o lote de esquina, o lote contra esquina, mais um lote. Então, assim, 720 metros a 1.000 e poucos metros é a maioria. Quando você vai abastecer no sistema self-service, isso fez parte também de uma pesquisa que nós fizemos com o autoatendimento. Vocês todos devem viajar aí, né, para diversos países, já abasteceu nos postos do sistema self-service. O que acontece? Quando você para na bomba, no autoatendimento, em média, você demora 9 minutos, é o mínimo. 9 minutos você para o seu carro na reserva, né? Para seu carro, você desce, pega o bico da bomba, coloca, completa seu tanque, vai na loja, faz o pagamento, né? Alguns países já têm bombas mais modernas que você paga na própria bomba, né? Tem um orifício de você enfiar o cartão de crédito, digitar e tal, paga na hora, vai embora. Eu abasteci assim em Portugal há pouco tempo. Então, mesmo nesse sistema mais rápido, a gente gasta 9 minutos. Se eu tenho um posto que vende aqui 300 mil litros, e hoje o meu frentista enche o tanque do meu cliente em 2 minutos e 40 segundos, e foi a média checada, então vamos botar 3 minutos. Quer dizer, então, para eu vender 300 mil litros, eu tenho uma equipe de frentistas, né? Eu tenho lá uns 12 empregados, em turnos diferentes e tudo mais, e o frentista gasta 3 minutos para encher um tanque, no final das contas eu vendo 300 mil litros. Para eu vender
para o meu cliente parar, demorar 9 minutos e tudo mais, eu precisaria de triplicar também o número de bombas, né? Porque para eu seguir esse mesmo fluxo de vender 10 mil litros por dia, que é a média desse posto. Então, assim, tem muita conta para ser feita ainda. Eu acho que a federação, nós ainda não chegamos num acordo dentro da FE Combustíveis, mas veja bem, eu também não estou contra o sistema self-service, não. O deputado Kim Kataguiri colocou essa emenda tem que ser aprovada lá na comissão, e a federação não fez nenhum trabalho contrário a essa medida, não. Quem fez foi só a Federação dos Frentistas. Tá? Com relação à questão do abastecimento, eu acho que a frequência de visita do cliente ao posto vai reduzir bastante. Hoje, provável, a gente tem um ticket médio muito baixo, porque como o cliente tem a comodidade de não ter que sair do carro, não ter que fazer nada, ele vai no posto e abastece R$20, R$10, R$50, enquanto quando ele vai para um sistema de autoatendimento, normalmente ele vai para completar o tanque. E como você falou, a maior parte dos postos hoje trabalham com um cartão ali disponível para fazer o pagamento na própria bomba. Então, ele não tem que deslocar até a loja de conveniência, a não ser que seja uma estratégia do próprio posto para ele ter uma venda de agregados maior ali dentro da loja. Com relação ao funcionário, mesmo que a gente, vamos dizer, pegar o pior cenário, onde a concorrência ia tomar todo esse ganho de eficiência ou redução de custo que a gente teria com a eliminação do atendimento ali no posto. Ainda que isso ocorra, a gente ainda ficaria livre da questão do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, dos erros operacionais. Eu tenho certeza que todos aqui na sala, e colegas seus e funcionários seus, já viveram a situação de um funcionário que abasteceu um veículo errado no posto, põe um diesel numa Land Rover, e aí o prejuízo que você tem que pagar é mais do que o salário dele lá de 10 anos com você. Então, tem outros fatores aí envolvidos. Na verdade, eu não tenho uma opinião formada, eu estava querendo escutar de você os contras, mas eu vejo muito mais prós nesse tipo de operação do que contras. E, assim, queria expor minha opinião nesse caso. Não, eu acho que você tem toda a razão, Leonardo, que nós temos que pensar nisso. Né? Eu, inclusive, conclamo todos vocês a começar a pensar nisso, né? Porque eu preciso que a revenda fale para os líderes sindicais, né? Vocês vão conversar aí com o Márcio, discutir o assunto com ele, em outras oportunidades também, e nós vamos avaliando isso, porque na hora que a maior parte da revenda achar que a melhor saída nossa é trabalhar pelo self-service, eu acho que nós temos que, né, centralizar toda a nossa energia, né, nisso, no self-service. Então, não tem dúvida nenhuma. Só estou dizendo que, até este momento, a federação ainda não tem uma opinião formada, nem contra nem a favor. Estamos ainda avaliando, né, os prós e os contras. E outra coisa, né, Leonardo, é uma tendência mundial, quer dizer, vai chegar uma hora que o Brasil não pode ficar para trás, né, não pode ficar fora disso. Então, mesmo que você faça um esquema híbrido, né, você tenha no posto, talvez em alguns horários, o autoatendimento, até brincaram aí um dia desse, de 10 da noite às 6 da manhã eu deixo as bombas no autoatendimento. Durante o dia eu tenho a equipe de frentistas, né, vou diminuir a equipe, mas vou botar uma parte das bombas em autoatendimento, a outra parte no full service, com o frentista atendendo, aquele cliente que quer ser atendido pelo frentista, né? Então, eu acho que tem muitas alternativas, sim, e a gente não pode fechar a questão nisso, não. Estamos abertos, né, inclusive para ouvir vocês. Eu acho que todo revendedor, acho até que o sindicato também aí deveria até fazer uma pesquisa e ver a quantidade de postos que tem no estado, quem teria condição de ampliar as suas ilhas, né, colocar uma quantidade maior de bombas, como é que é a situação aí da maior parte da revenda, para a gente trabalhar em cima disso. Tá? Mas esse assunto está aberto dentro da federação.
Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? João José, agora fazer a pergunta para você, presidente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, os colegas aqui. Primeiro, parabenizar o Paulo aí pelos esses anos todos dedicando à revenda e obrigado por esse trabalho todo. Paulo, você falou das companhias. Eu estou com a emenda aqui do deputado Kim, acho que é o artigo 68, e dizendo que ficam autorizadas a exercer atividade varejista as distribuidoras. Você me falou que não, ainda Isso. não, mas já está em andamento também isso. Isso. Certo? No artigo Verdade. anterior, também, quando a gente fala de álcool, principalmente dos postos que estão próximos a usinas, que me parece um negócio interessante, a compra do etanol direto, a portaria também está liberando as companhias vender direto para as distribuidoras, postos, TRRs e mercado externo. Mas no artigo seguinte, ela está só permitindo que os postos comprem das distribuidoras, dos TRRs e do agente importador. O que me pareceria, como eu tenho uma rede, interessante também de um posto poder vender para outro. Se o TRR, que era um mercado exclusivamente de diesel há pouco tempo, por que não o posto não poder comprar o seu álcool e passar para outro posto, ou do grupo dele, ou de outros colegas, para ter esse ganho de escala, junto até a usina. Isso não sei se não foi lembrado, ou não tem como entrar nessa briga também, já que a visão que eu estou tendo até do presidente da República é uma liberação total. Aos poucos a gente está conseguindo uma liberação total. E a gente, como posto, que é o último elo da cadeia, estou me sentindo um pouco prejudicado nessa liberação que não está tão grande para a gente. A gente continua sendo super fiscalizado, a gente é obrigado a ter placa de preço, a gente é obrigado a ter um monte de LMC, que às vezes nem é conferido, mas é obrigado a ter. Então, tem um monte de fiscalização em cima da gente que hoje não tem nos outros órgãos, que pelo menos a gente não sente tanto isso. E eu não vejo um trabalho que eu acho que a gente poderia fazer para brigar mais pelo nosso ganha-pão, certo? E eu vejo hoje também a união junto à Federação dos Postos com os TRR, e nós que somos do interior, tem uma briga acirrada de posto revendedor com TRR, porque a gente disputa o fazendeiro, disputa tudo. E hoje ainda existe regras que proíbem a gente de vender como entrega nos fazendas. E o TRR hoje está conseguindo vender álcool, vender gasolina, está chegando o delivery, que de repente vai ter um caminhãozinho na frente do nosso posto para poder vender, e a gente não conseguiu nada de liberação, até de repente fazer entrega. Por que eu não posso fazer uma entrega hoje de um diesel numa fazenda, e já que o TRR está passando a vender álcool, vender gasolina, vai comprar, e eu continuo sendo limitado? Veja bem, porque a gente trabalha muito e, às vezes, não dá nem tempo, né, de vocês todos, revendedores, acompanharem o trabalho. Mas a primeira coisa que a gente fez com relação à audiência pública da ANP, quando a ANP sugeriu que o TRR possa vender gasolina e etanol também, né, para os postos e para os PAs, que eles já têm, né, a venda de diesel, primeira coisa que nós contestamos à ANP é o seguinte: por que vocês autorizam o TRR vender gasolina e etanol e não autorizam o posto a entregar o óleo diesel, né? Então, tem que haver não pode haver uma reserva de mercado, porque isso que a ANP propôs fica até parecendo uma reserva de mercado. Então, nós falamos assim, ó, já que vai abrir, vamos abrir tudo. A proposta de abertura até não é do presidente, não. O presidente está muito mais ansioso com o preço de combustível na bomba, porque ele sabe que o preço alto está atrapalhando a popularidade dele. E só que ele tem uma parcela de culpa, porque o dólar hoje a 5,54 com o barril, né, ele não tem culpa pelo barril de petróleo, né? O barril de petróleo 2 anos atrás era $40, hoje está 80, e o Bolsonaro não tem culpa disso, é claro. Mas a insegurança jurídica e os conflitos políticos no Brasil acabou fazendo o dólar também subir. Então, o câmbio hoje é desfavorável, né, e o próprio barril subiu muito. Então, a gente sabe que é muito difícil baixar preço
numa situação dessa. Agora, a ansiedade dele é essa. Agora, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e nós já tivemos a oportunidade de procurar a equipe do Paulo Guedes, né? Nós já tivemos com 2 economistas da equipe dele, colocando a parte que a federação entende que também tem que abrir. Não pode criar uma reserva de mercado para o TRR. Se vai autorizar o TRR a vender gasolina e etanol, tem que autorizar os postos também a vender tudo que o TRR vende. Eu também quero entregar na fazenda, eu quero entregar para um cliente meu que tem um motor estacionário, eu tenho um cliente que tem empresa de terraplanagem, eu quero também entregar óleo diesel na empresa do cara. Quer dizer, se é para abrir o mercado, tem que abrir tudo. Então, a ANP está com esse espírito. Nós temos conversado com a diretoria da ANP, a ANP quer abrir tudo. Ficou essa ressalva aí do posto não poder vender diesel, mas a gente está trabalhando em cima disso. E nós queremos toda a oportunidade que tiver no mercado. Eu quero comprar direto da refinaria, eu quero poder importar. Você que tem uma rede de postos, você pode juntar um grupo econômico, né? E criar uma quantidade maior, sei lá, você pode importar 20 milhões de litros, né? Não é igual uma companhia que importa muito mais, mas assim, nós queremos todas as oportunidades de mercado, nós estamos atentos a isso sim, viu? A gente tem trabalhado, eu lá na Fé Combustíveis eu contratei o Aurélio, que é um ex-diretor da ANP, eu contratei o Aurélio por 6 meses, exatamente nesse momento que a gente entende que está muito confuso, né? Muito cheio de ideias. O Paulo Guedes vem e fala que ele é a favor do delivery, né? De você vender gasolina na rua. Isso ainda não está aprovado. A federação já tem aqui umas 20 fotos daquela caminhonetinha vendendo gasolina na rua, inclusive em alguns estados aí, pegamos isso no Pará, pegamos no Rio de Janeiro, pegamos aqui no sul de Minas, pegamos em vários locais, mas ainda não está autorizado. Quem está fazendo isso está agindo irregularmente, né? A gente até denunciou isso para a ANP. Mas, assim, nós queremos, se for para abrir o mercado, a gente entende que certo é abrir tudo. Oportunidade igual para todo mundo, mesmo, né, na mesma forma de competição. Então, a gente defende, sim, essa abertura, todo tipo de abertura possível. Eu Obrigado. só acho que o delivery de gasolina não vai baixar preço, né? Você tem que imaginar o seguinte: o Paulo Guedes falou isso, né? Não, vamos autorizar o delivery, porque aí vai aumentar a concorrência, o preço vai cair. Como que vai cair se lá no meu posto, por exemplo, eu vendo um litro de gasolina hoje por R$ 7, para eu entregar lá na casa do meu cliente, eu vou entregar por R$ 7, né? Eu vou ter um custo, vou ter motorista, vou ter uma caminhonete, né? Um carro que vai ter uma legislação severa em cima dele, todas as licenças possíveis. Então, não vai ser, eu não vou conseguir vender pelo preço que eu vendo na bomba. Claro que o delivery pode ser interessante, mas ele vai ter um custo também. Então, a medida provisória do governo, que tem uma meta de baixar preço na bomba, eu acho que eles não vão conseguir atingir isso, mas eles vão conseguir abrir o mercado, sim, né? Que eu acho que é a maior revolução da história da revenda nos últimos 40 anos são essas medidas que estão sendo propostas aí, tanto pela ANP quanto por essas medidas provisórias. A emenda do Kim Kataguiri, que permite às distribuidoras trabalhar no varejo, foi um pedido das companhias distribuidoras, né? Isso foi da Ipiranga, inclusive. A Shell até não tem interesse, né? A Shell vendeu a rede própria dela, vendeu todos os postos dela. Ela falou que não tem interesse no varejo, por quê? Porque no mundo todo a gente confirmou que a Shell não opera mais no varejo. Ela acha que é a parte que ganha menos dinheiro e mais trabalhosa. Então, ela já saiu do varejo. Mas a Ipiranga não. A Ipiranga tem interesse, acredito que a BR também deve ter interesse nisso, né? Mas é uma emenda proposta pela companhia distribuidora e nós estamos nos posicionando a respeito disso. Veja bem, eu acho que a gente pode casar essa medida dizendo o seguinte: a gente aceita essa medida desde que, né, seja aprovado o self-service, por exemplo, né? Então, mas isso ainda tem muita discussão nas comissões lá no Congresso. Muito obrigado. Mas o Gabriel Magela, da Rede Magela, também quer fazer uma perguntinha para o senhor. Boa tarde, Paulo. Eu sei que não é tema do debate hoje, que é a questão dos cartões frotistas, né?
Aí eu queria saber só Ó, o posicionamento da federação em relação à atuação desses cartões frotistas, principalmente em termos de tarifas e taxas abusivas, e agora que, com o aumento de combustível, teve um desequilíbrio econômico muito grande, né? E se a federação pensa ou estuda alguma ação judicial, uma ação coletiva em relação a isso? olha, eu sofro na pele isso, rapaz. Eu tenho uma birra desses cartões de frota, porque eles começam oferecendo para a gente uma condição vantajosa e depois vai aumentando aos pouquinhos, e agora estão cobrando até uma TED, né, que é feita para mandar o dinheiro lá para a conta da gente, eles estão cobrando e demorando mais tempo, né? A gente fez um ofício para o Banco Central. A primeira coisa que o nosso jurídico entendeu que os juros que são cobrados, né, as taxas que são cobradas são abusivas. Você vê o seguinte, que a maior parte dos cartões frota, eles estão cobrando da gente o dobro que o cartão de crédito Visa e Mastercard cobra, né? Eu hoje trabalho com uma taxa do cartão Visa e do Mastercard em torno de 1,6%. Eu tenho cartão frota que é 4%. Né? Tem 3%, tem 3,5%, tem 4%, mas trabalho hoje com débito, né, uma taxa de 0,7% e o crédito 1,6%. Então, nós já fizemos essa denúncia ao Banco Central, tem uma diretoria de regulamentação lá, nós temos trabalhado com isso e nós também tomamos uma advertência do CAD. O CAD entende que nem o seu sindicato aí, nem a federação, tem que brigar por causa disso, não. Diz o CAD que essa é uma atitude de cada revendedor, que a partir do momento que eu junte, por exemplo, um monte de revendedor e falo com eles assim, ó, vamos parar de receber o cartão frota, eles entendem que isso é um movimento, né, unificado de empresários cartelizando aí, né, tentando criar uma barreira à livre concorrência, entendeu? Então, é até perigoso a gente trabalhar por conta dessas taxas, mas assim, eu enxergo, por exemplo, que o único jeito é cortar o cartão frota. Eu no meu posto, nos meus postos, eu cortei quase todos. Eu só mantive os cartões que ainda tem uma taxa que é interessante, né? E o cartão trabalha contra a gente de toda forma possível, né? Ele começa pedindo a lista dos meus clientes. Quando eu não quero fazer o cartão frota, ele vai lá no meu cliente e convence o meu cliente a fazer o convênio com eles e abastecer em outro posto. Quando eu aumento o preço meu aqui para pagar com cartão, ele vai lá e trabalha contra também. Sugere o cliente comprar em outro posto que não aumenta o valor, né, do preço do recebimento com cartão de crédito. Então, é muito difícil isso. A gente tem trabalhado há muitos anos contra os cartões. Nós chegamos até a tentar criar na Fé Combustíveis um cartão nacional, né, um cartão de crédito nacional, igual tem o Carrefour, tem um cartão de crédito, a loja americana tem um cartão de crédito, né, a CIA tem um cartão de crédito. A gente falou assim, por que a gente não cria um cartão de crédito da federação junto com os sindicatos e aí passa para todos os postos de gasolina cadastrar todos os seus clientes? Nós tivemos banco que interessou em fazer esse convênio conosco para a gente criar uma taxa especial, né, para o nosso próprio cartão ao ser usado nos postos de gasolina. Mas, infelizmente, essa ideia também não foi para frente, até por culpa nossa mesmo, por divergência de um dos presidentes que compõe o Conselho da Federação. Mas é um trabalho difícil, mas que a gente tem tentado ele a vida toda. Nós chegamos a fazer um evento dentro do Banco Central, na sede do Rio de Janeiro, e convidamos uma representante do Banco Central da Europa e um advogado dos Estados Unidos para falar as taxas praticadas lá e tudo mais. Então, foi uma vergonha. Enquanto a Europa tem uma taxa anual do cartão em torno de 2 e pouco, a nossa taxa era mensal. Mas eu Veio até uma representante... Oi? Paulo, eu falo mais em questão das questões, porque tem, queira ou não, frota, né? Existem algumas medidas judiciais que poderiam ser tomadas em termos de ação coletiva para inibir os abusos, né? Porque, na verdade, elas atrelam o pagamento a envio de nota fiscal,
elas passam exigência da gente colocar preço em site, coisa que era serviço deles, né? Atraso em pagamento, né, de cartões, e fora esse desequilíbrio econômico que teve em função do aumento do combustível, né? Então, as taxas ficaram totalmente defasadas. Eu não sei se você tem conhecimento, se tem pessoas que já estão tomando medidas judiciais para... Não, eu não tenho conhecimento, não. Nós temos um advogado dentro da Fé Combustíveis, doutor Arthur Villamil. Ele, inclusive, ele é professor da Universidade Federal de Minas. Ele tem pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da Concorrência. E ele até faz parte da banca examinadora lá, né, dos doutorados lá dentro da UFMG. Então, eu pedi ao doutor Villamil, ele fez um estudo na época, e na avaliação do próprio advogado, olha que advogado adora entrar com ação na justiça, né? Porque é a hora que o cara ganha dinheiro. Mas o próprio doutor Villamil sugeriu que não ia, ele achava que não ia adiantar a gente entrar na justiça, né? Que naquele momento ele achava que a gente não ia ter sucesso, e nós optamos por fazer um trabalho em cima do Banco Central para que o Banco Central pudesse regulamentar, né, o cartão frota. Na verdade, não existe regulamentação do Banco Central com relação a isso. Tá? Mas eu vou dar uma checada de novo. Pede o Márcio aí para cobrar da gente. Tá? Lembra o Márcio para colocar esse assunto na pauta da federação. Né, Márcio? Anota aí, a gente discute esse assunto lá de novo com o nosso jurídico e vê se alguma coisa mudou e o que a gente pode fazer. Tudo que puder ser feito, a gente faz. Eu não economizo nessa parte aí. Entendeu? Se o advogado achar que tem uma chance, mesmo que seja pequena, eu sou advogado de formação, já tenho uns 10 anos que eu não advogo mais, mas assim, toda vez que eu acho que tem uma boa, que a gente tem eu diria até de uma outra forma, que a gente tem uma tese robusta, né? Às vezes não tão robusta, mas toda vez que tem uma chance, o advogado fala, tem chance, aí eu entro na justiça. Nenhum problema com relação a isso. Nós entramos na justiça, até agora a Receita Federal não conseguiu derrubar, conseguimos uma liminar em Brasília, né? Com aquela cobrança que a Receita estava fazendo daquela diferença, né, para a aposentadoria especial do frentista, né? A gente recolhia 6%, a Receita disse que era 9%, e então nós conseguimos brecar aquilo na justiça. É uma advogada, inclusive, tem um escritório muito bom em Brasília. Então, assim, toda vez que tem chance de a gente cercar alguma coisa, a gente vai para a justiça sem problema nenhum. Muito bem. Tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta ao nosso presidente? Posso passar a palavra ao Márcio? Opa, Paulo, novamente, com relação, eu estava conversando com o Márcio mais cedo, ele falou que era um negócio quase impossível, até concordo com ele, mas não cabe a gente não tentar. É um sonho do Guedes voltar à CPMF. Já que vocês têm algum contato com a equipe deles, e o sonho do Bolsonaro é abaixar o preço do combustível na bomba, talvez caberia alguém da Fé Combustíveis falar ali no canto de ouvido de algum economista que fizesse parte do Ministério, uma troca entre o retorno da CPMF em troca de zerar os impostos sobre combustível. Você teria o efeito maléfico para a economia do imposto sem cascata, cumulativo, né, do CPMF, mas teria o efeito positivo que também o combustível causa um efeito em cascata na economia. Para a gente, seria algo assim, salvador, num momento onde o capital de giro dos postos tem custado cada vez mais caro. Quando a gente fala de taxa de cartão, hoje estão cobrando até sobre depósito em dinheiro. Então, além do transporte numerário, quando a gente vai fazer um depósito em dinheiro no banco, o banco está cobrando a gente um percentual. E se a gasolina fosse R$3, seria uma coisa, R$3,50. Com ela a R$7 é o dobro de todos esses custos, seja de transporte de valor, taxa de cartão, investimento em capital de giro.
é algo, vamos dizer, difícil de ocorrer, mas que, se ocorresse para o segmento, seria excelente, e politicamente, para o Bolsonaro, seria uma excelente alternativa, de pegar ali é fácil, é um imposto fácil de se recolher, precisa de muito menos fiscalização, e se definiria ali um percentual é para o Estado, um percentual é para o município, e um percentual é para a União, e a gente ficava numa situação, com certeza, mais confortável. Olha, isso é um negócio interessante, viu, Leonardo? Mas a primeira coisa é que o próprio Bolsonaro ele é contra a CPMF. Não é, o Paulo Guedes é a favor, mas o próprio presidente que segurou ele, né? Então ele já falou isso várias vezes, em várias lives dele aí, que ele é contrário ao aumento de imposto, qualquer imposto, e parece que já falou especificamente também da CPMF. Veja bem, os impostos no combustível, no caso do imposto federal, né, PIS e COFINS, você viu que do diesel, por exemplo, já caiu bem, né? O diesel hoje está 30 e poucos centavos por litro. Aquela CID que existia no passado também zerou, né? O governo, quer dizer, o governo já cortou o que podia cortar. Eu lembro que na greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, o ministro de Minas e Energia convocou a federação. Eu fiquei uma semana em Brasília aí, ajudando o ministro de Minas e Energia, discutir o assunto. Participei de várias reuniões com os caminhoneiros, no Gabinete de Segurança Institucional da República, lá com o general, aquele Etchengoi, né? E aí, naquela ocasião, eu lembro que o governo abriu mão do PIS/COFINS. De maio até dezembro, o governo perdeu 9 bilhões de reais, né, de PIS/COFINS. Então, assim, eu acho que o governo está quebrado. A CPMF, eu acho que é um imposto até interessante, porque ele é capilarizado, né? Todo mundo paga. Talvez seja até um problema, né? O pobre, o rico, quer dizer, qualquer transação que você faça recolhe a CPMF. Talvez até pudesse ser um valor menor, né? Porque o que o setor nosso arrecada por ano de impostos hoje está em torno de 140 bilhões de reais, né? E a gente sempre defendeu uma racionalização dos impostos. Eu diria para você que o PIS/COFINS hoje não conseguiria fazer com que o preço baixasse na bomba esse valor que você falou. O PIS/COFINS da gasolina hoje é 79 centavos em cima de 1 litro de gasolina. Em cima de 73% de 1 litro, né, já cai para menos de 60 centavos. Então, mesmo que acabasse com o PIS/COFINS, a gasolina ainda estaria num patamar mais elevado, que é unicamente em função do preço do barril, que é commodity, né? Barril de petróleo no mundo inteiro, né? Então, mas assim, a gente pode dar essa sugestão também. O ex-presidente da Fé Combustíveis, né, o Gilson Rufo, ele era um grande defensor da CPMF. Ele falava que a CPMF era melhor pagar a CPMF do que qualquer outro tipo de imposto, né? Era um grande arrecadador de impostos, a CPMF, porque evita sonegação e tudo mais. Agora, o ideal é que trocasse, então, a CPMF por outro imposto, né? Porque o Brasil já tem uma carga tributária que está em torno de 36% do PIB. Já é uma das mais altas do mundo, né? Então, na América Latina é campeão absoluto. Então, assim, a média na América Latina é de 18% de impostos em cima do PIB. A nossa é o dobro, 36%. Então, eu acho que está na hora do caminho inverso, uma reforma tributária para haver uma racionalização dos impostos. Eu acho que o que a gente tem que fazer é defender que todos paguem, né? Você vê o caso do cigarro, eu falo muito isso nas conversas que eu tenho lá no Ministério. 62% de todo o cigarro consumido no Brasil é contrabandeado. Então, olha a quantidade de impostos que o governo perde em cima disso, num país que tem uma quantidade de fumantes enorme. Então, o que a gente defende é o seguinte: um imposto menor, mas que a base de cálculo dele seja aumentado, que todos os brasileiros, né, empresários, todo mundo que ganha, né, um bom salário, que pague seus impostos. Então, é melhor aumentar a base de arrecadação do que aumentar o imposto. Tem a famosa, Leonardo, você já viu falar na curva de Laffer? É um cientista americano, né,
e ele fez um trabalho, ele tem um livro editado, e ele fez um trabalho, tem um gráfico, que é o seguinte, ele pesquisou países que tinham inflação, né, vários países do mundo, e ele pesquisou o seguinte, o gráfico dele é exatamente isso, chama curva de Laffer. Os impostos vão subindo, quer dizer, o governo administra mal, gasta mal, e aí ele tem que aumentar os impostos. Os impostos vão subindo, 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 quando chega em 35% é o máximo que a população aguenta, né? Quando o governo não dá retorno nenhum para a população desses impostos. A partir de 35%, todo mundo começa a sonegar. E o livro é interessante porque ele fala exatamente isso, a curva de Laffer tem um pico de 35%, que a partir daí não adianta o Estado aumentar o imposto, porque o pessoal começa a sonegar imposto. Então, o ideal é que tenha um imposto menor que todos paguem, né? Mas eu não sou economista, viu, pessoal? Então, a federação, assim, eu tenho trabalhado, participei de todas as comissões que teve no Congresso Nacional que discutiu reforma tributária, desde o Luiz Carlos Rauli, depois o próprio MDB, todos os projetos de reforma tributária, a gente procura os nossos deputados, a gente vai lá, participa, dá palpite. Nós temos um trabalho em cima do ICMS do Brasil, né, sobre as alíquotas de todos os estados, PNPF de todos os estados. Você falou do aumento do capital de giro, né? Esse ano, cara, eu tive que aumentar o meu capital de giro mais ou menos 50%. Você imagina um posto de gasolina que tem um capital de giro de R$1 milhão, ele tem que passar para 1,5 milhão, né? Então, assim, teve revendedor aqui, de grande rede aqui em BH, que teve que vender imóvel, vender um posto para botar o restante do dinheiro no capital de giro, porque com esses aumentos que a Petrobras deu, né, passou de 50% de aumento na refinaria, né, e os aumentos também do ICMS, que o ICMS é aumento de imposto em cima de imposto, né, a PNPF. Então, só esse ano eu estou aqui apertado porque a gente teve que subir nosso capital de giro em 50% mais ou menos. Isso aí, Paulo. Muito obrigado, né? Eu queria encerrar aqui, até que o tempo da agenda do Paulo aí já estava previsto até às 18, né? E como também não teve mais perguntas, né? E eu gostaria de agradecer ao Paulo já. E eu acho que foi muito produtivo, Paulo. Obrigado, né, por dar uma panorama geral para nós. E vamos repetir mais vezes, né? Eu acho que agora a gente tem as facilidades. A gente pode fazer isso com mais tranquilidade, com mais facilidade, com menos tempo, né? E te agradecer mais uma vez, Paulo, por tudo. E deixar você despedir aí, né? E já podemos te dispensar, inclusive, aí, para você poder cuidar aí dos demais afazeres, tá? Te agradecemos muito aí por essa oportunidade, pelo seu tempo. Vai ter um churrasco aí, Márcio? Pois é, esse você não vai poder participar, né? Vai ter um churrasco. É uma pena. Essa parte é a parte ruim. A parte da reunião virtual ruim é essa, mas eu que agradeço o convite, Márcio, eu estarei sempre às ordens, é um prazer falar com meus colegas aí, né, do estado de Goiás, eu tive em muitas ocasiões aí em Goiânia, eu fui até na inauguração do sindicato aí, quando fizeram uma reforma no sindicato, né, com vários ex-presidentes, então assim, é um prazer enorme. Aqui, inclusive 2 ex-presidentes aqui que estamos vendo aqui, o Luiz Pulse, né, e o João Ferreira, estão aqui mandando um abraço para você, né? Igualmente, retribua aí. Então, gente, é um prazer enorme falar com vocês, viu? E qualquer demanda, encaminha para a gente, viu, Márcio? Pode encaminhar para a federação, que a gente discute isso no conselho, né? Porque a gente está sempre discutindo esses assuntos. Então, obrigado pelo convite, boa reunião, bom churrasco para vocês aí. Muito obrigado, Paulo. Um abraço. Igualmente. Tchau.